Antes de passar, qual versículo que a gente vai estar lendo, meditando sobre, gostaria de que nós orássemos ao Deus, pedindo a Ele que nos dê a direção correta daquilo que Ele tem para falar ao nosso coração. Amém? Deus, eu quero te agradecer, Pai, por louvar o Teu nome, pela Tua bondade, por até aqui, Deus, o Senhor ter nos dado força, ter sustentado a Tua igreja. Louvamos a Ti, Deus, porque o Senhor tem cuidado dos seus e o Senhor tem manifestado, Deus, o Teu poder e nos dado a paz, uma paz que excede o entendimento, excede o poder humano. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, que o Senhor fale, Deus, à Tua igreja, que o Senhor fale aos nossos corações, Pai, porque precisamos da Sua porção diariamente, Pai. Obrigado, Senhor. Tome em Tuas mãos as nossas vidas. É que eu oro a Ti, Deus, e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, eu gostaria de falar de um assunto. Nós estamos no Novembro Amarelo, né? Foi até, acho que se eu não me engano, no primeiro culto, numa quarta-feira, ou um domingo, que o pastor falou sobre essa questão do Novembro Amarelo. E Deus colocou no meu coração de falar de uma situação em que como é que eu vou falar? A porta de entrada para um mal maior, que seria depressão e logo em seguida, às vezes, um suicídio, um possível suicídio, que é a ansiedade, que é algo que tem afligido não a todos nós hoje, infelizmente. É uma coisa que tem afligido tanto a jovem quanto adulto, idoso, crianças. Isso não está tendo mais uma faixa etária para ser bombardeado pelas redes sociais, pelas mídias. Hoje nós vemos jovens, infelizmente, tirando sua vida por conta de ansiedade, a preocupação por algo que ainda nem aconteceu, nem sabe se vai acontecer. Adultos, idosos, todas as pessoas estão sendo acometidas hoje por pressão de vivermos em um mundo muito acelerado. Hoje, uma criança que se conecta na internet, se o vídeo que ela está assistindo trava, ela fica chateada. E quando eu comecei, a minha geração pegou um pouco da internet, a internet de escada, que você tinha que conectar no sábado à tarde para pagar mais barato. Você demorava um século para carregar uma página. Hoje o mundo está muito evoluindo e passando as coisas muito rápido. E isso tem atacado diretamente o nosso coração. E tem nos perturbado e tirado a nossa paz. E isso que eu queria falar hoje com vocês, com a gente, com a igreja. Deus quer falar conosco. Vou pedir para abrir a Bíblia lá, em Filipenses 4. É um versículo bem conhecido, né? Filipenses 4. Vou ler o versículo 6 e o versículo 7. Amém? Olha o que a palavra do Senhor fala. Paulo falando para os filipenses, né? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus. Aí ele fala, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Antes dele falar sobre isso, no capítulo 1, no versículo 1, ele fala, estejais firmes no Senhor, no finalzinho do versículo. E no versículo 4 também, que é um versículo bem conhecido, ele fala, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Hoje, por conta dessa ansiedade, isso tem nos tirado a paz. Essa paz que ele mesmo aborda aqui, que excede todo entendimento. Isso acaba se torna um mal, né? O mal do século, o mal moderno. E eu pergunto, uma pergunta que nós devemos nos fazer: o que tem tirado a minha paz? O que tem me deixado ansioso todos os dias? É meu trabalho? É minha família? São os meus filhos? É a igreja? É a doença? Algo que tem acontecido na nossa vida e que tem deixado a gente perdido. É como se a gente tivesse entrado numa briga e toma um soco sem saber de onde vem.
É isso que a gente tem vivido, infelizmente, às vezes na nossa vida. Tá perdido, tá no meio de uma multidão sem saber para onde ir, sem dar direção. E muitas das vezes nós andamos, vivemos, participamos de dentro da igreja, convivemos em ministérios e vivemos assim, inquieto, inseguro, totalmente perdido no meio da multidão. Venho, cumpro uma agenda, venho aqui na igreja domingo, venho na igreja quarta, toco, participo, limpo, faço, aconteço, mas o meu coração não existe essa paz. Essa paz que excede, ela não está ainda abundando em nosso coração, em meu coração, no seu coração. E uma curiosidade, né? De acordo com a OMS, o Brasil é o país de maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo. E o quinto de casos de depressão. Isso eu vi uma matéria do ano passado, né? Hoje, provavelmente, infelizmente, deve ter muito mais do que esses dados, porque nós vemos por conta da pandemia. Eu trabalho no meio de saúde e eu vejo o quanto as pessoas estão mais ansiosas, mais nervosas, mais preocupadas com o amanhã. E a própria palavra de Deus, nós, como cristãos, temos que tomar posse, tomar por base a palavra, a promessa dada por Deus, de que a paz, que excede todo o entendimento, vai nos guardar. Aí ele fala, né, conforme dados, 9,3% dos brasileiros têm algum transtorno de ansiedade e a depressão afeta 5,8% da população, 5,8%. Tipo, isso, em comparação à quantidade de pessoas que existem no Brasil, é muita gente. E você, com certeza, você conhece alguém que já viveu isso, alguém que está passando por isso, ou já passou por isso. E você talvez esteja passando por isso. Mas hoje, Deus tem para você, para mim, para você, uma palavra de refrigério. Algo que vai transcender o nosso entendimento. Como ele... Uma observação. A ansiedade não deve ter lugar em nossas vidas, pois em tudo pode haver orações. Um pontapé inicial é a oração. É você se despir daquilo que você está sentindo para aquele que pode solucionar os seus problemas. Pode, mesmo que não solucione, mas te dê a paz. Eu falo isso porque, infelizmente, a minha família, um tempo atrás, uns 2 anos, não me recordo muito bem o tempo, aconteceu uma situação de que uma prima minha veio a falecer de uma forma súbita, de um acidente e tal, e aquilo dali abalou com certeza toda a família. Mas um exemplo foi a mãe, a minha tia, dela. Diante do caos, você via, porque a palavra de Deus, quando a pessoa, graças a Deus, está alicerçada na palavra, mesmo tudo à sua volta se ruindo, ela se mantém de pé, se mantém firme. E Wallace, fiquei surpreso, para a glória de Deus, de que minha tia enterrando uma filha, e ela falando, glória a Deus por isso, aleluia por isso. Quem participou lá do sepultamento, do velório, falou assim, cara, eu fui para dar consolo, eu saí consolado. Não porque minha tia é melhor, porque minha tia é uma super pessoa. Não, é porque Deus, Ele nos dá isso. A família perdemos, a saudade fica, a saudade de você, que você perdeu alguém querido, vai sempre existir. Mas a gente tem a noção de que daquele que está conosco, Ele vai nos dar essa paz, vai transformar a nossa dor em uma alegria. Hoje a gente às vezes não entende. Infelizmente a gente fala assim, caraca, por que acontece isso na minha vida? Por que está acontecendo isso ou aquilo outro? Mas depois a gente vai entender e fala assim, qual o propósito de Deus? Veja, a gente às vezes pergunta muito, por quê? Mas por que isso, Deus? Mas por que aquilo? A gente às vezes não para e questiona assim, o para quê? Qual é o seu objetivo com isso na minha vida, na minha família, no meu trabalho, na minha igreja? Às vezes a gente não entende, porque a gente não pergunta, não sabe formular a pergunta para Deus. E aí a gente tinha que se perguntar, eu sou ou eu estou ansioso? Porque é uma essência, aquilo de eu sou, é algo que está no meu interior. Mas se eu estou, é algo passageiro. Que eu não vou falar, poxa, ninguém vai ficar nervoso, ninguém vai ficar preocupado. Seria também mentira da minha parte.
Mas isso daí, essa preocupação, ela não pode nos tirar a paz. Essa é a chave, essa é o pontapé inicial. E isso daí vai acontecer de acordo com as orações, nas suas diversas formas e estilos, né? Petições, como fala no verso 6, petições, súplicas e ações de graças. Eu queria comentar aqui de um livro, né? Duas coisas. A primeira, que tem no próprio canal da igreja, está tendo uma série de vídeos que falam sobre a oração, também vale a pena assistir. E de um livro que eu estava lendo, fui aconselhado para ler, o nome do livro é Celebração da Disciplina. Vale a pena ler, que ele nos confronta também de uma forma de você parar, nesse mundo tão acelerado, você parar e meditar, orar, tirar o seu tempo com Deus, um tempo de qualidade. Mas a gente se pergunta, mas por que eu vou dar essa ação de graças a Deus, se meu coração está ansioso, se meu coração está meio que perdido nesse mundo doido? Em 1 Pedro, ele vem falando no versículo, 1 Pedro 5,7, ele fala, vou ler o versículo 6 antes, que ele diz assim, ó, humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. Aí o que ele fala depois, no versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele sempre vai cuidar da gente. Como um pai que ama um filho, eu tenho um filho, quando vejo meu filho indo para um lugar ruim, ou que vai acontecer alguma coisa, eu vou tentar socorrer ele, vou tentar salvar ele. Quando aconteceu uma situação lá em casa, ele é mais novinho, estávamos eu e Michele dentro no quarto, ele estava deitado na cama, os dois pensaram que, eu pensei, Michele está olhando ele, e ela pensou, ele está olhando ele. Só que ele virou. Nisso que ele virou, eu não sei como que foi que aconteceu, eu só sei que deu um pulo e agarrei ele na cama, na lateral da cama. É assim que Deus acaba fazendo com a gente. Quando a gente acha que está caindo, Ele vem e nos segura. Porque Ele tem cuidado de nós. Ele cuida. Mesmo às vezes a gente não está vendo. Às vezes a gente não está percebendo. O nosso coração está tão turbado, tão acelerado, que a gente não vê, não percebe. Pelo fato de dar sempre isso, por que a gente tem que dar essas ações de graças ao Senhor? Pelo fato de Deus ser sempre digno de louvor, e porque a fé é revigorada quando lembramos do que Ele fez por nós no passado. A oração, a fé, ela vai trazer a nós vou trazer à memória aquilo que vai me dar esperança. Porque Ele tem cuidado de vós, Ele tem cuidado de nós, Ele sempre cuida de nós. Em Mateus 6 do 25 ao 34, tem uma passagem bem interessante de que ele vem falando sobre você ficar preocupado, né, de comida, bebida, viver ansioso, estar preocupado, e você vê que Jesus fala, ele fala das aves do céu, que não semeiam, não trabalham para isso, e comem. Os lírios do campo não trabalham também, mas ele ainda se compara que Salomão, em nem toda a sua glória, se vestiu como eles. Aí Jesus fala para não andarmos preocupados com as coisas que para ele são pequenas demais, tipo alimentação. Não estou falando que a gente às vezes não vai passar necessidade, mas isso não pode nos tirar a paz. Isso não é uma coisa que nós não podemos deixar que nos roube a nossa intimidade com Deus. Aí ele fala no versículo 26, né? Não tendes mais, entre o Mateus 6, 25 e 34, das aves e dos lírios, ele fala no versículo 26, não tendes mais valor do que elas? Você não tem mais valor do que as aves? Se ele mesmo falou que tem cuidado de nós não temos mais valor do que as aves? E ele fala, né, para a gente no versículo 33, que fala assim, que eu devo buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, e estas coisas anteriores que ele vem falando, comida, bebida,
vestimenta, moradia, um bom emprego, é aquilo que você tem planejado e sonhado, aquilo dali vai ser acrescentado na sua vida. Se você busca de fato o reino de Deus, você quer viver uma vida piedosa diante de Deus. Eu tenho lido um livro fala sobre Jonathan Edwards, bem interessante também, e ele fala sobre as feições religiosas, alguma coisa assim. E ele vem falando sobre o que Jonathan Edwards, infelizmente, morreu bem cedo. Só que ele conta a história do que aconteceu depois da descendência dele. Daquilo que os filhos, os netos, os bisnetos, as gerações posteriores a ele foram pessoas de nome, de importância diante da sociedade, porque teve alguém que se colocou antes na brecha. Porque teve alguém que se entregou a Deus e ensinou para aqueles que estavam à sua volta. E esse é um papel também da gente como pai, como discipulador, dentro de casa e fora de casa, ensinar aquilo que as pessoas devem seguir. Sermos um exemplo, sermos um padrão a ser seguido. É nos policiarmos ao máximo para que não essa ansiedade tome conta da gente. E a gente fique firme, tranquilo, na paz de Deus, como normalmente o pessoal fala. E a chave para essa ansiedade começar a perder força é a oração. E aí que um texto de um livro fala assim, orar é mudar. A oração é a principal via usada por Deus para nos transformar. Quando não queremos mudança, a primeira coisa que deixaremos de lado é a oração. E ela não será uma característica perceptível em nossa vida. A orar é mudar. Se você ora, automaticamente alguma coisa vai ter que sair. Você vai deixar de ser ansioso, vai começar a viver uma vida mais plena. E é a principal via usada por Deus para realmente nos mudar. E a primeira coisa que normalmente quando você está desanimado, triste, ansioso, você deixa de orar. Você para de ter essa comunicação com Deus, com seu Pai, você para de conversar. Você começa a deixar de lado essa disciplina e as coisas do mundo começam a te atacar com mais forças. Elas ganham força contra você, contra nós. Quanto mais perto de um coração pulsante de Deus, mais enxergaremos a necessidade de sermos conformados a Cristo e mais desejaremos isso. A oração é um exercício diário. É um exercício. É uma coisa que você pode... Wallace, mas não sei orar. Começa devagar. Ninguém começa do nada a correr uma maratona de 5 km, 10 km. No início ele tem que fazer o quê? Tem que se preparar, né? Ninguém começa a fazer exercício físico, para chegar na academia e pegar 50 quilos de cada lado. Não vai começar. Vai começar devagar. É assim também para a gente. Por vivermos em um mundo em que tudo é para ontem, nós achamos que vamos chegar hoje, eu vou chegar hoje e vou tocar o violão. E não há um preparo antes. Tem que aprender o que é cada corda, o que é cada som. Há um preparo. Infelizmente, a gente acha que hoje tudo é de imediato. E isso nos deixa ansioso. A tecnologia infelizmente, há algumas pessoas, pregações e tal, que mostram que as coisas vão ser fáceis. Há uma promessa de coisa e vida fácil. E a vida, nós vemos que, na realidade, não é assim. Nós vemos na Bíblia, um exemplo que o pessoal muito gosta de dar é de José. José foi governador do Egito. Mas, será que todos nós estamos dispostos a passar o que ele passou? O processo de preparo dele. Teve que, aparentemente, quase ser morto pelos seus irmãos. Foi vendido como escravo. Trabalhou na casa de Potifar como escravo. Beleza? Conseguiu, melhorou um pouco de vida. Mas por conta da mulher dele, ele foi preso. Ficou preso um tempo. Aí conseguiu melhorar um pouco, porque quem cuidava da guarda do presídio ganhou confiança nele. Aí ele tomava conta dos outros presidiários. Aí depois de muito tempo, foi que alguém, quando acho que se eu não me engano foi o copeiro, lembrou, o faraó estava com um sonho, falou, cara, tem aquele cara lá na cadeia, lembrou-se dele. Olha o processo que ele teve, até ele chegar lá para ser governador do Egito. É assim na nossa vida. Há tudo um processo. E nós não podemos nos deixar vencer por desânimo,
e principalmente a ansiedade, que a ansiedade vai nos deixar distante daquilo que Deus tem para a gente. É um preparo, há uma meditação diária, é um exercício, todos os dias. Você ora hoje, sei lá, 1 minuto, amanhã você está orando 2, daqui a um tempo você está orando 3. É uma situação de que é um exercício diário, e você entender daquilo que Deus tem para você, daquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua família. É você orar com autoridade, como os apóstolos oravam. Pedro lá indo para o templo, está o coxo lá, ele fala, não tem prata nem ouro, mas em nome de Jesus levanta e anda. O cara levantou e andou. Mas isso, houve um preparo antes, houve um preparo dele antes, houve um moldar do Espírito Santo de Deus. É nos entregarmos ao ponto de Deus pegar, como fala lá na palavra do barro, e moldar esse barro para um vaso que seja de barro, né? Para a glória dele, que é o que entra dentro do vaso, que é que vai ter excelência. É o que está dentro, que é o precioso, que é o Espírito Santo de Deus. Devemos nos lembrar de que Deus sempre nos encontra onde estamos e lentamente nos leva a regiões mais profundas. Hoje eu estou aqui. Wallace, poxa, eu não consigo orar muito, não tenho uma dedicação diária, não consigo separar um momento para meditação, não consigo me concentrar na leitura bíblica. Deus é tão misericordioso e Ele cuida tanto de nós que Ele nos encontra onde nós estamos. Hoje eu estou aqui parado, mas Ele nos encontra e vai nos conduzindo a águas mais profundas, a algo mais intenso e profundo. Tem uma frase de John Wesley que diz assim, Deus não faz nada que não seja em resposta à oração. Ele não faz nada de que alguém já não clamou antes, alguém já não pediu antes. E uma observação bem interessante para que os seus irmãos quiserem depois pesquisar, é de um rapaz chamado David Brainerd, sou muito ruim de falar o nome, que conta um pouco de história de um jovem que... Existe um livro dele, foi até o Jonathan Edwards que escreveu o livro dele, do diário, que fala da vida. O livro transformou a época referente a missões. Impulsionou a população, o povo de Deus, a se dedicar a missões por conta da vida desse rapaz. E você vê a dedicação à oração, ela muda, ela transforma nossas vidas. É de dentro para fora. E a ansiedade, ela tira isso da gente. Ela tira essa paz, nos faz esquecer de que Ele tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. E nos deixamos vencer, né, por conta disso. Mas por que a oração tem que ser um exercício? Aí Paulo fala para Timóteo, exercita-te a ti mesmo em piedade. É algo constante, exercício, 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 exercício. A transformação daquilo que... de gordura, de massa gorda em massa magra, de exercício para transformar em músculo, para nos dar força. Aí, como eu falei com vocês ainda há pouco, corredores eventuais não passam repentinamente a competir em maratonas. Eu corro hoje, corro amanhã, aí semana que vem corro de novo, mas do nada eu não vou pegar e vou correr uma maratona. Eu vou ter um ataque cardíaco lá, do nada, vou pegar e vou correr 5 km e vou morrer no meio do caminho. É assim a nossa vida de oração. A gente olhar para aqueles que foram antes da gente e ver o exemplo deles, de piedade, mas não nos deixarmos também abater pela vida. Caraca, ele foi um gigante de Deus e eu sou tão pequenininho. Mas eles começaram pequeno, eles começaram de baixo. Eles transformaram a situação deles, o local onde eles viviam, porque eles começaram devagar, de baixo. Você vê José, um exemplo disso. Josué, quando conquistou, ele estava antes com quem? Moisés aprendendo. Moisés estava onde? Antes, aprendeu lá no palácio de Faraó, como as coisas todas, para depois liderar o povo na vida do deserto. Até Jesus não apareceu do nada falando tudo. Houve um preparo antes. Paulo, que a gente fala tanto, foi o maior, Deus usou bastante ele. Mas antes disso, ele foi preparado. Há um preparo para a gente. Não tem como a gente fazer algo transcendental, gigante, sem antes há um preparo vindo por Deus. Como fala John Wesley, Deus não faz nada antes
que não seja uma resposta, né? Deus não faz nada que não seja uma resposta à oração anterior. É assim que a gente tem que viver em nossa vida, é ter a consciência de que Ele tem cuidado de nós. E no versículo de Filipenses, na segunda parte, né, no versículo que eu esqueci aqui, versículo 7, ele fala o quê? Da paz. Essa paz, ela vai exceder, que é ultrapassar, sobressair o nosso entendimento e vai guardar o nosso coração. Aí, corações e sentimentos, né? A minha versão é um pouco mais antiga. Aí fala o quê? Do coração eu entendo como o corpo físico, né? Tensão, dores de cabeça, dores musculares, problemas gástricos, digestivo, pressão alta. Eu falo porque eu já vivi isso. Teve uma semana, um tempo atrás, um ano e pouco, sei lá, no meu trabalho, por causa de estresse, ansiedade, eu dormi no dia, no outro dia acordei todo duro. Parecia que eu tinha tomado uma surra no dia anterior. E eu fiquei uma semana por conta disso. Por causa de estresse de trabalho, por conta de preocupação de trabalho, hoje, graças a Deus, eu saio do trabalho e as coisas ficam lá. No outro dia que eu vou voltar, eu me preocupo lá. Quando eu tiver do horário de trabalho, eu vou me preocupar com as coisas do trabalho. Saio de lá, as coisas de lá ficavam. Chego em casa, eu me preocupo com as coisas de casa. Cada lugar, tentar separar as coisas, para não nos tomar o nosso tempo, tomar a nossa saúde, a nossa vida. E sentimentos, que fala de emocional. A falta de concentração, insônia, falta de memória, irritabilidade e vários outros males que pode vir por conta de nós andarmos inquietos, andarmos ansiosos, não tão confiantes assim em Deus. Que Ele, se nós já tem a receita, você não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes disso tudo, antes de você andar ansioso, antes de você se preocupar, as suas petições sejam todas elas conhecidas diante de Deus por oração, súplica e ações de graça. Aí ele fala mais o quê? De que a paz de Deus, que vai exceder o entendimento, está tudo ruim ao seu redor, está tudo desmoronando. E todo mundo está vendo, caraca, como é que ele está se mantendo sorrindo, se mantendo firme? Vai exceder o entendimento e vai guardar os nossos corações e sentimentos. Nós não vamos sermos podemos ser, mas isso não vai, como é que eu vou falar, não vai ficar constante em nossa vida. Posso passar por necessidade? Posso. Posso ficar doente? Posso. Mas eu não vou ser, eu vou estar, que é momentâneo. Entendeu? E quando a oração substitui a ansiedade, essa paz que sai de todo o entendimento assume o controle. Quando a oração ela supre, ela sobressai a ansiedade que tem acometido a nós, infelizmente, a oração vai substituir ela e esse entendimento vai assumir, essa paz vai assumir a nossa vida. A paz atua como um sentinela impedindo que o coração e os sentimentos do cristão sejam subjugados de forma repentina pelo medo, ansiedade ou tentação. Essa é uma realidade que pode e deve ser experimentada por todos nós em nossas vidas diárias, nós cristãos. Vai invadir o nosso coração essa paz. Em João 14, vamos abrir lá rapidinho. João 14, versículo 27, né? Jesus vem dando algumas instruções, explicando para os seus discípulos, né? Aí no versículo 27, algo que ele fala para os discípulos dele: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o coração, nem se atemorize. E vamos ler também no 16:33. Mais uma vez ele fala para os discípulos, né? Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós lemos em que Deus devemos antes disso tudo, antes de andarmos ansiosos, lembrar que a nossa oração, Ele vai cuidar de nós, que Deus, no 1 Pedro, Ele tem cuidado de nós,
Ele vai deixar, não vai deixar isso tudo, não vai sair do controle dele, está tudo sobre o controle dele. Nós vemos que as aves do céu são cuidadas, os lírios dos campos são cuidados, e nós somos mais importantes para Deus do que eles, e Ele tem cuidado de nós. E vimos agora em que Deus vai nos dar a paz, Ele falando em João, em que deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. É uma paz que vai de fato exceder o entendimento, vai exceder a sociedade a 1000 por hora, e nós vamos estar, velocidade devagar, lento, porque a gente está confiando no Deus que tem todo o poder, o domínio está sobre as mãos dele. Até essa questão da pandemia, está tudo nada fugiu do controle dele, tudo está sobre o controle dele e o domínio dele. Tudo tem acontecido, seja na minha vida, na vida dos irmãos, na vida da igreja, do mundo inteiro, está tudo sobre o domínio de Deus. Ele não perdeu o controle, está tudo sobre o controle dele. E ele fala em João, 2 vezes ele fala em João, no João 14, que ele dá essa paz que o mundo não dá. Você vê que o mundo está um caos, e nós podemos experimentar essa paz está disponível para a gente. Essa confiança, essa alegria, ele está disponível. Só basta eu e você nos dedicarmos a buscá-la de fato. E ele fala, tenho-vos dito isso, para que em mim a paz vai vir dele. A paz vem dele. E é dele que vai fluir essa paz em nós, e essa paz será transmitida para outros. Como eu comentei ainda há pouco do sepultamento, do dia do sepultamento da minha prima, em que uma pessoa com a paz transbordou para outras pessoas. A paz de Deus é uma paz de fato que excede o entendimento. Quando tudo está à nossa volta ruindo, essa paz vai estar transbordando para outras pessoas. E ele fala, que no mundo nós teríamos aflições, mas para a gente ter um bom ânimo, ter um ânimo bom. Precisamos todos os dias nos questionar como o salmista faz. Nós vamos de fato, às vezes, podemos desfalecer, podemos nos desanimar, mas fazer como o salmista lá no Salmo 42:11 fala, e perguntar, qual é o motivo do meu abatimento? Por que eu estou me deixando levar por isso? Por que eu estou me abatendo, minha alma está ficando triste? Perguntar e se questionar, olhar para dentro de si, o porquê disso tudo, por que você está sentindo isso? Será que eu e você temos nos dedicado de fato? Temos nos colocado na brecha, como a palavra diz? No Salmo ele fala, no Salmo 42, no versículo 11, o salmista falando, poxa, por que está abatida a minha alma? Ó minha alma, e por que você está se perturbando dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a minha salvação, Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Por que nós... dei alguns pontos sobre a oração. Essa oração ela vai tomar o lugar daquilo que está nos afligindo, que é a ansiedade. Essa oração vai tomar o lugar da ansiedade. Nós vimos que Deus ele vai cuidar de nós, porque nós somos a feitura sua, somos cuidados por Ele. E quando a nossa alma se abater, nós temos que falar assim, poxa, mas por que você está abatida, minha alma? Por que você está se perturbando? Se Ele tem cuidado de mim, se Ele tem cuidado de vós. E esperar em Deus, aguardar aquilo que Ele tem para a gente. E um versículo, para terminar, queria pedir ao pessoal também já para tocar depois. E por fim, veremos a consciência, teremos a consciência de que Isaías, um versículo também que eu acho formidável. Ele fala o que aqui no capítulo 53, versículo 4. Que ele fala, que ele levou sobre si e nos trouxe a paz. Deus levou sobre si. No capítulo 53, e a partir do versículo 4, que fala assim, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas
ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Aí o que ele, ó, atenção, ó, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos, e ele foi oprimido e não abriu mão. Não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Verdadeiramente, enfermidades, a ansiedade, aquilo que já está infligindo essa sociedade, ele já levou sobre si. Na cruz de Cristo, aquilo dali, isso que lhe perturba o nosso coração, ele já levou. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e ele mesmo fala, eu vos dou a minha paz, não dou como o mundo a dá, mas eu dou a minha paz. E Pedro, ele fala o quê? Ele tem cuidado de vós, humilhai-vos, pois, debaixo das fortes e potentes mãos de Deus. E ele cuida, ele é tão maravilhoso que ele cuida da gente, mesmo a gente sendo vacilão, como fala, dando um mole direto para ele só bater na gente, mas pela sua graça e sua misericórdia, ele cuida do seu povo e da sua igreja. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos cantar uma música em que, nesse momento que a ansiedade já tomou conta do meu coração, e quando eu não tinha palavras para ser ditas ao Senhor, essa música parecia eu falando para Deus. É muito interessante como Deus cuida da gente. Ele não deixa a gente ir muito longe, ele pega e chama para perto. E a gente deve se questionar, por que a minha alma está abatida? Por que está se perturbando? Por quê? Por quê? Ele cuida da gente, ele já levou sobre si aquilo que poderia nos tirar a paz. Eu gostaria que os irmãos meditassem nessa palavra e confiar e acreditar de que Deus cuida. Ele é um Pai bondoso e cuidador de nossas vidas. Amém?